a gente vai tentando criar eventos ou experiências que tenham a ver com a marca, mas que a gente não perca a essência. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao 15Cast, o videocast de marketing e inovação do valor. A nossa convidada é a Cici Freeman, diretora de marketing da Granado. E você que nos acompanha pode seguir os nossos episódios nas principais plataformas de áudio e vídeo, no site e nas redes sociais do Valor. Cici, obrigado por estar aqui com a gente. A estética da marca Granado remete a algo que tem uma mistura de ar tropical, uns toques de Mediterrâneo, e as lojas, elas lembram umas boticas antigas, onde se fazia a preparação para vender, né? Uhum. É esse mesmo conceito? E de onde vêm as referências para disputar esse mercado de higiene e beleza hoje? Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Na verdade, a gente começou esse projeto do varejo, né, das lojas próprias, há uns 20 anos. E a gente olhando no acervo, o que a gente tinha de diferencial, a gente tinha móveis originais, então algumas lojas, como a do centro do Rio de Janeiro, são móveis que eram originais da Botica de 1870. E algumas que hoje em dia, obviamente, são réplicas, porque a gente já tem mais de 100 lojas. Mas a gente tem mais de um modelo de loja. Então, por exemplo, a gente percebeu, indo para fora, por exemplo, que lá uma loja com mobiliário de madeira é uma coisa mais comum. Às vezes entravam pessoas na loja perguntando se era uma farmácia de fato. E a gente tinha que explicar que não, era uma farmácia brasileira. E aí a gente viu uma necessidade de criar um projeto de perfumaria que aqui em São Paulo a gente até tem no Iguatemi e no Cidade Jardim, e nos shops também, mas que são lojas que aí tem um papel de parede estampado, que o mobiliário também remete a um ar mais vintage, mas que já é de uma outra época, né? Porque a gente está falando de perfume. Então, na verdade, quando a gente tenta, através da loja, oferecer uma experiência, é muito voltada ao que são os valores da Granado, que é essa tradição, o orgulho de ser brasileiro, carioca. E aí a gente, através disso, tenta passar essa experiência nas lojas. E aí vai além só do mobiliário, tem a música, que a gente sempre gosta de ter uma música brasileira, uma música, às vezes, que remete ao antigo. Então, para que o consumidor, quando ele entre na loja, ele sinta que ele, de fato, não só está comprando um produto de qualidade, porque são móveis de madeira, não... como é que se fala? Compensados, mas também que é uma marca que tem uma tradição geracional, que vai de pai para filho, que, de fato, é o que faz a Granado ser tão diferente das outras marcas do mercado. Você falou lá fora. Como é que hoje está a operação internacional de vocês? Lá fora a gente tem uma coisa um pouco diferente do que aqui, que são os espaços dentro das lojas de departamento. Então, a gente tem lojas em Lisboa, 3 lojas em Paris, a gente tem loja em Londres, Nova York, pop-up em Miami. E aí, com isso, a gente vai tendo o desafio de que no Brasil todo mundo conhece a marca, ou pelo menos se não conhece, já ouviu falar, ou tem um produto, sei lá, conhece o nosso talco para os pés, ou a linha bebê. E lá fora, não, a gente precisa se apresentar. E aí, a gente acaba se destacando pelo fato de ser uma marca brasileira, colorida, que foge do minimalismo, que explora ingredientes brasileiros. Então, são quase que marketings diferentes para que a gente se destaque no mercado. Você falou de tradição. Hoje as marcas têm desafios para chegar no público mais jovem, marcas centenárias como a Granado, de rejuvenescer também, né? Mas também manter a tradição. Como é que vocês equilibram isso no marketing? Eu acho que o desafio é como se conectar com os jovens. Então, por exemplo, da linha do polvilho, a gente acabou criando a linha Pink, que a cerinha, por exemplo, é um sucesso com os jovens. A gente já fez várias colaborações com marcas. A gente fez, a gente tem uns balmes que só são vendidos nas lojas de fruta. E eles fazem muito sucesso com a geração mais nova. Então, a gente fez uma colaboração com a We Coffee, onde eles fizeram uns macarrons nos sabores dos balmes. E a geração que vai no We Coffee é uma geração mais nova, então foi uma forma de divulgar esse produto.
Um outro mais recente, a gente nas lojas da Oscar Freire e Ipanema, na Garcia Dávila, a gente tem uma sorveteria no segundo piso, onde os sabores são inspirados nos perfumes. Então, se você compra um perfume, você ganha uma bola de sorvete. Se você compra um sorvete, você ganha um desconto no perfume. E isso tudo para mostrar para os consumidores os ingredientes que estão indo nos perfumes favoritos, que às vezes as pessoas não percebem olfativamente. Porque a gente sabe muito bem descrever o que a gente gosta de comer, mas não necessariamente o que a gente gosta quando a gente sente um perfume, né? Às vezes, é doce, mas isso é meio relativo. Então, a gente acha que essas experiências, sei lá, uma corrida Pink, que a gente já entrou para o calendário de várias cidades e que conversa com o público mais jovem. Então, a gente vai tentando criar eventos ou experiências que tenham a ver com a marca, mas que a gente não perca a essência, porque às vezes o time tem umas ideias e a gente fala, não, mas isso não... A Granado é uma marca que, apesar de tudo isso, ela é uma marca séria, que é conhecida pela qualidade. Então, tem uma linha, às vezes, meio tênue, né, de como você fazer isso. E, nesse sentido, o internacional também ajuda muito, porque só o fato da gente estar lá fora ao lado de marcas que são reconhecidas pela qualidade aqui, faz com que também o consumidor daqui enxergue essa qualidade que o público lá fora está enxergando. Então, enfim, são mil ideias, mil maneiras, acho que não tem só uma. Vocês fizeram isso nas lojas de fora? O do sorvete? Ainda não, mas a gente tem planos. A gente tem planos, mas... No fim do ano passado, vocês adquiriram a Care Natural Beauty, que é uma startup de produtos de beleza, a gente chama de beleza limpa. Isso. O consumidor está mais preocupado com cosméticos livres de ingredientes artificiais, mesmo sendo mais caros. E é de fato possível fazer um produto 100% natural? A gente acredita que sim. E se você estudar a história da Granado, a Granado foi fundada no Rio e o fundador, o senhor Granado, ele tinha um sítio em Teresópolis onde ele cultivava as ervas e as plantas que depois ele usava nas fórmulas, nos produtos que ele depois vendia. Então, a gente sempre teve isso na nossa essência, é um dos nossos principais pilares. Então, por exemplo, nós somos a primeira empresa a abolir, em 1998, se eu não me engano, testes em animais, uso de ingredientes animais nas fórmulas. E o motivo até que a gente se interessou pela Care é que são categorias que hoje a gente não é muito forte, que é skincare e maquiagem, e beleza limpa. Então, é possível, sim, são desenvolvimentos mais complicados, né, mais caros também, mas existe um público, acho que cada vez mais preocupado, né? Eu, por exemplo, que sou mãe de menina, sou super preocupada com isso, porque hoje tem uma tendência muito forte das meninas irem atrás de maquiagens, de quererem fazer tutorial, e o fato de ser uma beleza limpa é livre de parabenos, de vários silicones e vários ingredientes. Só o fato de estar na Sephora, a Sephora tem uma lista gigante do que, para ser uma marca Clean Beauty Sephora, você não pode ter naquela formulação. Claro que isso dificulta, mas também faz com que você tenha um produto de uma qualidade diferente, né? A gente tem algumas datas de auge de vendas, né? Então, Dia das Mães, Namorados, Black Friday, né? Sempre, enfim, Dia dos Pais. Como que vocês mantêm, estimulam a sazonalidade de compra no ano? Vocês criaram aí um período de promoção fora da sazonalidade, né? A gente tem, assim, no atacado, a gente não tem tanta sazonalidade. É muito mais se tem uma virada de tabela de preço, mas com as lojas, tem aquelas datas clássicas, o Natal, a Black Friday, Dia das Mães, mas há alguns anos a gente criou uma semana, a gente viu que a Black Friday ficava muito perto né, na verdade, muito perto do Natal, que é a data número 1 do varejo, e a gente tinha um gap grande entre Mães e Natal. Então, a gente criou a Semana Granado, que já entrou para o calendário, a gente já tem há uns 5 anos, mais ou menos, e é uma data que
ela é em meados do ano, a gente nunca tem uma semana específica, uma data específica, as pessoas já ficam esperando, onde a gente tem alguns produtos que a gente está com estoque alto, alguns que a gente acredita que possam... que a gente quer que o consumidor descubra, e a gente faz essa promoção meio relâmpago. E para a gente tem sido muito bom, porque é uma data que nenhuma outra marca está ativando, então a mídia é mais barata, o frete também acaba que chega mais rápido ao consumidor o produto, porque quando a gente está falando de outras datas mais tradicionais, às vezes as transportadoras, né, e os próprios correios ficam... sobrecarregados, né? Exatamente. E aí tem sido um sucesso. No ano passado, até o nosso site caiu do ar devido à alta demanda, e até falaram que era uma estratégia de marketing, mas adoraria que fosse, mas não. Nesse momento que a gente tem o consumidor mais pressionado, num cenário econômico mais difícil, como que o marketing atua? Eu acho que cada vez mais investindo nessas experiências, acho que cada vez mais a gente tem recorrido a redes sociais, a trabalhar com influenciadores, mas também investindo em mídia, com parceiros. Eu acho que a gente aprendeu muito... Bom, eu brinco que a Granado tem 150... Brinco não, né? Mas a Granado tem 155 anos e já viveu muitos altos e baixos. Mas a pandemia, acho que pra gente foi um dos baixos mais recentes. E a gente nunca deixou de investir quando as lojas reabriram em vitrine, em lançamento, porque a gente vê que é isso que atrai o consumidor a voltar para a loja. Então, eu acho que é cada vez comunicar o nosso diferencial, o porquê que esse produto ele é um pouco mais caro, e isso acaba fidelizando o cliente a voltar. E a gente acaba tendo, às vezes, umas gratas surpresas de alguns produtos que viralizam. Ano passado, a gente teve um sabonete, que é o sabonete de enxofre, que é um sabonete que a gente tem Bom, eu trabalho na empresa há 20, ele já existia há 20 anos, a gente tem foto no acervo dele, então eu não sei a data exata, mas quase 100 anos ele deve ter. E ele vendia mais ou menos 100 mil unidades por mês. Foi crescendo, 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 e ele virou o quarto produto mais vendido da marca. A gente está vendendo mais de 1 milhão de unidades por mês, e ele ficou lá. Então, assim, também tem esse lado de torcer para que, através das redes sociais, a gente tenha um exemplo desses, que a gente consiga manter... esse público que, de repente, descobriu um produto adormecido, viu as qualidades, que é um produto que tem um valor agregado, um custo-benefício muito bom, porque é um produto barato, que trata acne ou que trata dermatite. Então, acaba que é uma solução que, às vezes, as pessoas investem em produtos caros, mas que você tem aí um remédio não, mas um sabonete que pode ajudar esse tratamento, né? E tudo orgânico. Orgânico não, natural. Eu digo, agora foi um trocadilho sem querer, mas assim... Orgânico. A estratégia. Sim, totalmente orgânico, porque a pessoa experimenta... O que pra gente é super interessante das redes sociais é que você vê, às vezes, produtos que viralizam, mas não entregam aquilo que ele tá viralizando. Eu vejo isso muito com as minhas filhas. Às vezes querem comprar uma maquiagem, alguma coisa, um creme, que viram, aí usam, não gostam do cheiro. Mas quando você tá entregando essa qualidade e a pessoa tá vendo esse resultado, ela acaba virando fiel usuária desse produto. Então, pra gente, a gente, claro, tá sempre falando sobre os produtos, mandando seeding para influenciador, mas a verdade é que os que viralizam são os orgânicos. Quando você tenta fazer algo viralizar, infelizmente ainda não descobrimos essa fórmula. E nesse cenário atual econômico, né, macro, de Brasil, internacional, bem desafiador, como é que vocês estão adaptando a estratégia da empresa? Tem mudanças em projetos de expansão, investimento em lojas? Não, na verdade, hoje a gente a gente não tem dívida em tudo e a gente tem um EBITDA que a gente reinveste na empresa. E a gente vê como uma oportunidade de estar investindo numa outra moeda, então a gente continua expandindo lá fora, abrindo novos clientes, lançando produtos novos. E aqui também, esse ano a gente continua abrindo 10 lojas no Brasil,
porque a gente, apesar dessa sazonalidade, a gente tem margens boas, assim, claro, a gente fica observando, principalmente que a gente tem muita matéria-prima dolarizada, então, né, a gente fica vendo essa questão de estoques, mas a gente acredita que também tem um outro lado, que é uma oportunidade para poder ganhar ainda mais espaço. Legal, Cici. Obrigada por participar aqui do 15Cast. Obrigada a você que está acompanhando a gente. Você pode acompanhar todos os episódios do 15Cast nas principais plataformas de áudio e vídeo, no site e nas redes sociais do Valor. Obrigada e até a próxima. Obrigada.